Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, CEO da Ultrapar, e pelo Sr. Alexandre Palhares, CFO da Ultrapar. A sessão de perguntas e respostas contará também com a presença dos senhores Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, Tabajara Bertelli, CEO da Ultragaz, e Fúvius Tomelin, CEO da Ultracargo. Esta teleconferência está sendo gravada e poderá ser acessada no site ri.ultra.com.br. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download tanto no website da companhia como no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por acompanharem a teleconferência de resultados da Ultrapar referente ao segundo trimestre de 2025. É muito gratificante chegarmos ao final deste primeiro semestre e poder falar sobre as nossas conquistas e o que estamos construindo, pensando sempre na geração de valor de longo prazo e no desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios. Entre os destaques, chamo a atenção para a forte geração de caixa operacional, mesmo com a redução de R$ 909 milhões de risco sacado após oneração com o IOF, fruto da nossa disciplina e foco na gestão de capital de giro. Além disso, tivemos resultados recordes na Hidrovias, que passaram a ser consolidados na Ultrapar a partir de maio, quando assumimos o controle da empresa após o aumento de capital. Ainda sobre Hidrovias, reforço também a nossa crença no potencial de crescimento e geração de valor do negócio. O maior resultado, a redução da dívida líquida e do custo da dívida, com todo o liability management feito após o aumento de capital, já demonstram parte deste plano. E falando sobre a Ipiranga, tivemos o reconhecimento de R$ 677 milhões em créditos fiscais extraordinários, decorrente da parcela remanescente de créditos históricos de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. As irregularidades no setor de combustível continuam acontecendo, com o aumento da importação indevida de nafta para comercialização como gasolina e o não cumprimento da mistura de biodiesel no diesel. Por outro lado, também tivemos avanços com a implementação da monofasia de PIS e COFINS para o etanol hidratado em maio e a divulgação da lista de empresas em descumprimento do programa RenovaBio, apesar do efeito limitado por algumas liminares que impediram a divulgação de nomes de certas empresas. Destaco também o avanço em São Paulo, com o início em agosto da responsabilização solidária de revendedores e distribuidores pelo ICMS não recolhido, um marco no Brasil na fiscalização contra sonegadores. E na Ultracargo, concluímos as obras do desvio ferroviário de Opla e iniciamos gradualmente as operações de Palmeirante agora em julho, dentro do plano de expansão e interiorização da empresa com maior exposição ao setor agro. Seguimos firmes na nossa proposta de valor,
pautada por uma estrutura de capital robusta, com busca constante por excelência, mantendo foco e disciplina em geração de valor. Captamos R$ 1 bilhão na Ipiranga, a um custo médio equivalente a 106% do CDI, abaixo do nosso custo médio da dívida. E também concluímos neste trimestre o programa de recompra de 25 milhões de ações da Ultrapar, a um custo médio de R$ 16,64. E por último, como já divulgamos, faremos o pagamento de R$ 326 milhões em dividendos intermediários, equivalentes a 30 centavos por ação, agora em agosto. Passando agora para o próximo slide, dada a proposta em estudo pela ANP sobre mudanças na regulação do GLP, trouxemos também algumas informações e dados para embasar melhor a discussão. O Brasil é uma referência mundial na regulação do mercado de GLP. Temos hoje uma regulação moderna que garante a segurança para o cliente final, responsabilizando as distribuidoras. Ao mesmo tempo, ela mantém um mercado bastante competitivo, onde os investimentos para eficiência e crescimento são fundamentais para a rentabilidade e diferenciação. A proposta em estudo pela ANP de fim de respeito à marca e enchimento fracionado coloca em risco a segurança da população e os investimentos no segmento envasado, abrindo espaço para ilegalidades e crime organizado, como no caso do México. Nos últimos 10 anos, foram investidos cerca de 13 bilhões de reais na construção, manutenção e requalificação de um parque de 133 milhões de botijões em circulação no Brasil e respectivos sistemas de envase. Só a Ultragaz investiu cerca de 3 bilhões nesse período. O fim do respeito à marca desincentiva os investimentos pelas distribuidoras. O gradativo envelhecimento e sucateamento do parque de botijões coloca em risco a população. Colocamos nesse slide algumas fotos de países da América Latina sem respeito à marca. Vejam a situação de sucateamento dos botijões no México e Paraguai, por exemplo. Os países que respeitam a marca, como Chile e Colômbia, possuem parques de botijão com qualidade similar à que temos aqui no Brasil. E destacamos também algumas notícias de explosões e acidentes em países sem respeito à marca. E como vou demonstrar no próximo slide, essa mudança não traria também benefício em preço. O atual custo da destroca de botijões entre distribuidoras, em função da eficiência e escala logística e da proximidade entre as bases de engarrafamento das distribuidoras, é de 50 centavos por botijão. Outro ponto crítico dessa proposta diz respeito ao enchimento fracionado, que eleva o custo logístico e o preço final unitário do produto, além da dificuldade de fiscalização, riscos operacionais e de fraudes de volume. Passando para o próximo slide, o gráfico superior apresenta a decomposição dos custos e lucro por botijão da Ultragaz, dados de janeiro a junho de 2025. Vocês podem ver que o preço de R$ 38,00 por botijão cobrado pela Petrobras não inclui impostos, outras modalidades de suprimento como leilões, nem a logística primária para fazer o gás chegar até nossas bases de engarrafamento. Assim, o custo de GLP na base Ultragaz chega por R$ 60,00 por botijão. Somando-se o custo que temos para engarrafamento, reposição, requalificação e manutenção de botijões, além dos custos logísticos e comerciais e dos custos da destroca, chegamos a R$ 73,00 por botijão. Destaco novamente o custo de destroca de 50 centavos por botijão. Somando toda a nossa despesa administrativa e financeira e o imposto de renda, adicionamos outros R$ 4,00 por botijão. Nosso lucro líquido total para operar no segmento de envasado é de cerca de R$ 2,00 por botijão, pequeno no unitário, uma margem de 2%, mas possível no Brasil em função da escala do nosso mercado. Agora, no gráfico abaixo, utilizamos dados públicos da ANP para mostrar a evolução dos preços e margens na cadeia, valores que foram atualizados pela inflação pelo IPCA. Na primeira coluna, abrimos o preço em preço por produtor, que é basicamente Petrobras, impostos e margem da distribuição. A coluna ao lado, em azul escuro, mostra o preço final ao consumidor, que inclui frete, custos e margem de 58 mil revendas independentes espalhadas no Brasil.
Como vocês podem observar na série histórica, a margem da distribuição tem ficado praticamente estável, inclusive absorvendo o aumento de custos da Petrobras, como em 2022. Para resumir, colocamos as conclusões no quadro à direita. A sociedade não se beneficia dessas propostas, que trazem inclusive efeitos contrários aos desejados, como maior custo logístico e menor segurança para a população. Por outro lado, essas propostas abrem espaço para fraudadores, para sonegadores e para empresas oportunistas que podem entrar no segmento envasado de GLP sem ter que investir em botijão e plantas de engarrafamento. Portanto, com os esclarecimentos e entendimentos, essa proposta não deve ser implementada. E passo agora a palavra para o Alexandre, que vai continuar a apresentação, apresentando os resultados da Ultrapar do segundo trimestre. Muito obrigado. Rodrigo, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, para a gente começar, quero só lembrar os critérios e padrões que foram utilizados aqui na análise da apresentação. Esse resultado tem algumas particularidades por ser a primeira vez da consolidação da Hidrovias no nosso resultado e que considera 3 meses do resultado por mês de equivalência patrimonial, que acaba com a defasagem que a gente via carregando, além dos meses de maio e junho que são consolidados integralmente. Bom, feito isso, vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver os resultados da Ultrapar. O EBITDA total é de 2 bilhões e 70 milhões de reais, um crescimento relevante em relação ao ano passado e que tem contribuição do reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos. O EBITDA recorrente do trimestre foi de 1 bilhão 468 milhões de reais, um crescimento de 15% em relação ao segundo trimestre de 2024. Esse desempenho reflete principalmente a consolidação dos resultados da Hidrovias e o melhor desempenho da Ultragaz, que são parcialmente compensados pelo menor EBITDA da Ipiranga. Somando a EBITDA recorrente reportada dos negócios do grupo, chegamos ao EBITDA de 1 bilhão 541 milhões de reais, que fica levemente acima do ano anterior. O resultado superior da Hidrovias e da Ultragaz compensa o resultado da Ipiranga. O lucro líquido foi de 1 bilhão 151 milhões de reais, isso é um aumento de 134% em comparação com o mesmo período do ano passado, refletindo o maior resultado operacional e o reconhecimento de créditos fiscais extraordinários no valor líquido de 677 milhões de reais. O CAPEX foi de 544 milhões, um aumento de 14% na comparação com o ano passado, refletindo principalmente o efeito da consolidação da Hidrovias no valor de 64 milhões de reais. A gente tem uma geração de caixa operacional de 1 bilhão 848 milhões de reais, isso excluindo os 909 milhões da redução do risco sacado. Isso é um crescimento de 73% na comparação com o mesmo período do ano passado. A geração de caixa é explicada pela redução do capital de giro, que tem função da redução de preço de diesel e da gasolina, e a adição de 138 milhões de reais relacionada à consolidação da geração de caixa da Hidrovias. Seguindo para o próximo slide, para falar de dívida e alavancagem, a gente encerra o segundo trimestre com uma dívida líquida de aproximadamente 12 bilhões e 635 milhões de reais. Isso é equivalente a 1,9 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, comparado com 1,7 vezes no primeiro trimestre desse ano. Esse aumento é devido à redução do risco sacado, em função da oneração do IOF, no total de 909 milhões de reais. Excluindo esse efeito, teríamos mantido um patamar de alavancagem, principalmente pela forte geração de caixa que tivemos no trimestre, mesmo com a consolidação da Hidrovias, que adiciona 3 bilhões e 56 milhões de reais de endividamento líquido, equivalente a 0,2 vezes na alavancagem, junto com a aquisição de participação adicional na própria Hidrovias e a recompra de ações da Ultrapar, que juntas somam 494 milhões de reais. Seguindo agora para Ipiranga, o volume vendido no segundo trimestre foi 2% menor em relação ao segundo trimestre do ano passado. No diesel, há uma redução de 3%, refletindo as irregularidades na mistura do biodiesel e a paridade de importação aberta durante a maior parte do trimestre, que resulta em uma sobreoferta de produtos no mercado. Já no ciclo Otto, ficamos 1% menor. Isso é impactado principalmente pela maior importação irregular de nafta, que é destinada para comercialização como gasolina. Na rede, a gente encerra o período com 5.826 postos, com a inauguração de 54 e a depuração de 75 postos ao longo dos trimestres. Na MPM, encerramos o trimestre com 1.460 lojas,
e crescimento de 10% no faturamento no conceito de mesmas lojas. O EBITDA da Ipiranga foi de 1.199 bilhões de reais. Já o EBITDA recorrente totaliza 678 milhões no trimestre, uma queda de 13% no ano contra ano. Os pontos que eu já comentei sobre irregularidade na nafta e na mistura do biodiesel, da janela de importação aberta e o nível de estoque no mercado impactam o volume, mas também a margem, que sofre um impacto adicional em função dos reajustes de preço da Petrobras que aconteceram no trimestre. Esses efeitos foram parcialmente compensados por menores despesas com pessoal, em função do menor quadro físico, e despesas pontuais que ocorreram em 24, relacionadas à mudança de escritório. Bom, para o terceiro trimestre, a perspectiva é de volumes sazonalmente mais fortes. A gente inicia o período com um cenário de paridade de importação fechada e a tendência de normalização dos estoques da indústria, que deve contribuir para uma rentabilidade superior àquela que a gente observou agora no primeiro semestre de 25. Seguindo aqui para a Ultragaz, o volume de LP vendido no trimestre é 1% inferior em relação ao segundo trimestre do ano passado, com redução de 2% no envasado, refletindo uma dinâmica competitiva de mercado que é afetado pelo ritmo de repasse do aumento de custo dos leilões da Petrobras. Já o volume de granel permanece estável. O EBITDA ajustado recorrente da Ultragaz foi de 442 milhões de reais no segundo trimestre, ficando 11% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Esse resultado reflete o melhor mix de vendas, maior eficiência no segmento granel e os maiores resultados de novas energias, que são parcialmente compensados pelo menor resultado do segmento envasado e maiores despesas. Para o terceiro trimestre, a perspectiva é de volume sazonalmente mais forte e EBITDA recorrente marginalmente acima do terceiro trimestre do ano passado, ajudado pelo resultado de novas energias. Seguindo aqui para Ultracargo, a capacidade estática permaneceu em 1.067.000 metros cúbicos no período, enquanto que o metro cúbico faturado cai 14% no ano contra ano. Essa queda é explicada pela menor demanda de tankagem na importação de combustível, afetada pela redução da movimentação de estoque na indústria, com menores movimentações em Santos e Itaqui. A receita líquida totalizou 247 milhões de reais no trimestre. Isso é 6% abaixo do mesmo trimestre de 24, que reflete os efeitos de volume, parcialmente compensados por melhor mix na movimentação. O EBITDA da Ultracargo totaliza 141 milhões de reais nesse trimestre, que é 15% inferior ao mesmo período do ano passado, explicado principalmente pelo menor metro cúbico faturado e maiores custos de despesas pré-operacionais com a expansão em Opla e do novo terminal de Palmeirante. Aí, para o terceiro trimestre, a gente espera um EBITDA em linha com o observado no segundo trimestre. Para finalizar com a Hidrovias, para explicar e comparar os resultados, estamos considerando todo o trimestre da Hidrovias, ou seja, os mesmos números já divulgados pela empresa. O volume total transportado no trimestre foi 10% maior em relação ao mesmo trimestre de 24, com destaque para o Corredor Sul, que é impulsionado por melhores condições de navegação em linha com o melhor regime de chuvas e a maior movimentação de minério de ferro, além do crescimento do volume no Corredor Norte. O EBITDA ajustado recorrente totalizou 348 milhões de reais no período, um crescimento de 39% em comparação com o segundo trimestre de 24. Esse resultado se deve às melhores condições de navegabilidade, além de melhores volumes e reajustes tarifários no Corredor Norte. Esses efeitos foram parcialmente compensados por menores resultados das operações de cabotagem e de Santos. O efeito da Hidrovias no EBITDA da Ultrapar no segundo trimestre é de 276 milhões de reais. Desse valor, 234 milhões referem-se ao EBITDA de maio e junho, após a consolidação do controle, e 42 milhões referem-se à equivalência patrimonial sobre o período final pré-consolidação. Bom, e aí para o terceiro trimestre, conforme já divulgado pela Hidrovias, a gente espera a continuidade dos bons resultados e um crescimento expressivo do EBITDA recorrente em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Com isso, eu termino a apresentação e aproveito para agradecer a participação de todos. A gente segue agora para a sessão de perguntas e respostas. Apenas para contribuir aqui com a dinâmica, gostaria de reforçar que as perguntas relacionadas a hidrovias serão respondidas sob ótica do acionista controlador. Outros detalhes operacionais devem ser direcionados ao time de RI da Hidrovias.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Essas perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de RI. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal. Pisnato, Palhares. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que tenho duas. Acho que a primeira, acho que vocês pontuaram bem ali no release. Acho que o Pisnato também falou bastante sobre isso, sobre a questão da informalidade e margem do setor. Por mais que a gente tenha visto ainda algum impacto aqui para vocês em relação à margem, né, eu acho que a gente tem visto também muitas melhores no setor em relação a isso. E aí, como eu não fazia, você tem a discussão do RenovaBio mesmo que talvez não do jeito que a gente esperava, mas a gente vê alguns avanços aqui importantes para o setor, a solidariedade, tem muita coisa acontecendo e coisas boas para o setor. Dentro disso, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa dinâmica de margem, né? Vocês vieram com a margem até um pouco acima do que a gente esperava, dentro do contexto de perda de estoque, para isso ser uma margem positiva. Então, se pudesse falar um pouco sobre essa dinâmica, né? Como que vocês estão vendo a margem na ponta, frente, todas essas movimentações aqui na informalidade e o que deveria esperar aqui para frente, né? Parece que é um movimento importante e estrutural para o setor. Segundo, olhando um pouco para a Ultragaz, é inevitável perguntar, acho que vocês falaram muito sobre a questão da regulação, que é super importante. Você tem, de um lado, a ANP discutindo de um lado, do outro lado, você tem toda a discussão também numa discussão mais abrangente com a lei do gás para todos. Mas a gente tem um outro player que falou muito sobre o GLP essa semana passada, que é a Petrobras. E acho que um dos grandes pontos aqui dessa melhora, acho que até no contexto de competição do setor, é, a gente tem muita discussão aqui da volta da Petrobras no mercado de GLP. Eu sei que é um pouco cedo ainda, ou até para discutir, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre todo esse contexto de competição no GLP. Né? Vocês pontuaram muito bem ali toda a questão da destroca, etc., mas com a Petrobras voltando, o que a gente deveria esperar aqui em termos de competição e como vocês estão se posicionando, se preparando para um possível novo entrante e do jeito que né, do tamanho da Petrobras. E se me permitir só um pequeno ponto aqui na parte de working capital, no ponto de risco sacado que vocês colocaram, isso foi um movimento muito puxado ali até pela discussão do EOF, né, que acabou não se concretizando sobre o risco sacado. A ideia aqui era realmente, estruturalmente, tirar o risco sacado, ou a gente poderia esperar agora que foi decidido em relação ao EOF, a gente poderia voltar uma parte desse risco sacado no terceiro trimestre. Como que a gente poderia ver essa parte da dinâmica do working capital frente à discussão do EOF e risco sacado aqui para o terceiro tri? São os pontos. Obrigado, desculpa o prolongamento aqui. Ô, Gabriel, bom dia. É Linden aqui falando. Acho que você tem algumas perguntas, então várias pessoas aqui para responder, mas deixa eu começar. Do ponto de vista regulatório, acho que você tem a leitura correta. De fato, tem movimentos importantes. Talvez, eu acho que vale a pena a gente pontuar os três principais movimentos desse trimestre, né? O primeiro foi a monofasia, lá no início de maio, que o Rodrigo já pontuou na abertura. Monofasia tem um efeito prático negativo num primeiro momento de deterioração da margem, mas depois isso foi recuperando ao longo do tempo e a gente vê, obviamente, o movimento como um movimento positivo. Depois tem a questão dos CBIOS, né? E os CBIOS, para mim, dos três que eu vou citar aqui, é a maior frustração ainda, né? Eu acho que o movimento ele foi positivo no sentido de dar visibilidade para quem não cumpre as regras do programa, mas as liminares que estão aí precisam ter uma decisão, não faz sentido, né? Você operar, uma distribuidora qualquer operar há 3, 4 anos e nunca ter contribuído e nunca ter cumprido com as regras do programa. Então, esse ainda é um movimento que a gente precisa ter mais visibilidade, né, de como ele vai aterrissar. E, por fim, a questão da solidariedade, que o Rodrigo pontuou, e eu concordo, eu acho que é um marco do setor.
só aqui em São Paulo, nesse primeiro movimento de São Paulo, eu espero que tenham outros, está se falando de 210 milhões de dívida tributária imputada aos responsáveis solidários. Eu espero realmente que isso vá para outros estados, porque só assim a gente consegue começar a inibir essa quantidade de evasão fiscal que tem no país. Então, a gente, de uma forma, vê os efeitos como um todo positivo. Do ponto de vista de dinâmica de margem, eu acho que é um pouco cedo, né, para a gente pontuar aqui com maior precisão o impacto nas margens, mas, obviamente, os movimentos são positivos e a gente espera que tenha um efeito positivo no futuro. Gabriel, Tabajara aqui da Ultragás, obrigado pela pergunta também. Bom, acho que o ponto que você trouxe ali, né, assim, a informação que surgiu aí no mercado recentemente, né, a gente não tem muito detalhe, não tem muita informação, a gente consegue aqui apenas olhar assim, no campo da tese, né, assim, a entrada da Petrobras, eventual entrada da Petrobras aí no segmento, né, a gente vê, né, a Petrobras é um player de alta qualidade, né, já operou no segmento aí no passado, né, foi um dos grandes responsáveis pela consolidação do modelo de regulação, muito focado em segurança aí que a gente veio desenvolvendo, né? Então, claramente vai entrar e apoia, né? E vai ajudar nesse processo aí de contínua consolidação da regulação que a gente tem aqui. Então, a empresa que, né, na sua entrada, vai competir com as regras do jogo, né? Em condições de igualdade ali. Então, em tese, a gente vê um player com capacidade de entrar e que vai apoiar tudo que o setor vem desenvolvendo, né? A gente não vê uma mudança aqui nessa possibilidade de evolução aqui. E mais uma vez aqui é o que a gente tem, informação parecida com o que vocês tiveram, né? Sem muito mais detalhes, tá? Obrigado. Bom, Palhares aqui, cara. Obrigado aí pela pergunta. Em relação ao risco sacado, é isso mesmo, né? A discussão toda acerca do IOF foi o gatilho. A gente tem acesso a linhas de financiamento de longo prazo a custo até mais competitivo. Então, a gente lançou mão disso para acabar com o risco sacado, que segue sendo uma ferramenta boa para a gestão de capital de giro de curto prazo, que a gente pode usar, mas em volumes menores, tá? É isso. E deixa eu só... Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pelos pontos. Eu quero reforçar um ponto que o Linden trouxe, que é a questão da solidariedade do revendedor no pagamento de impostos em São Paulo. Isso é um marco na fiscalização no Brasil. Acho que não ganhou a merecida atenção, porque ele é transformador, ele deve ser referência para os outros estados, porque ele aumenta a coleta de impostos e além disso, faz com que o ambiente favoreça os pagadores de impostos como a gente. Então, eu queria reforçar esse ponto, que ele é, de fato, um marco na fiscalização que a gente tem aqui no Brasil. Obrigado, pessoal. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Vicente, pode prosseguir. Bom dia, Piscinato, Palhares, Linden, Tabajara, Fúvio, aí todo o time da Ultra. Eu queria voltar um pouquinho no tema do AIR do GLP. Se vocês pudessem falar um pouquinho de como foi a troca de informação aí com a ANP. A gente leu o AIR, a gente achou ele pouco quantitativo. E assim, acho que na apresentação de vocês agora, em 2 gráficos aí, vocês mostram como tudo que está ali talvez não faça muito sentido, né? Então, assim, como é que foi a troca de informação e quando que vocês vão ter a oportunidade de trocar mais informação, talvez depois quando sair a minuta, enfim, o que a gente pode esperar aí dos próximos passos, né? E o follow-up, talvez, no comentário do Linden, né? Parece que tem um esforço judicial, né, para derrubar todas as liminares dos CBIOS de uma vez só, dada toda a jurisprudência, né? Queria entender se vocês têm alguma visibilidade disso. Obrigado. Bom dia, Vicente. Sobre a questão da regulação em discussão de GLP, eu vou trazer um ponto, Tabajara, daí ajuda aqui com a visão do processo. Na pré-consulta, dado que ainda tem uma consulta pública que vai acontecer, na pré-consulta que foi feita, teve 247 contribuições, das quais 244
foram contra a proposta das mudanças de fracionamento e de fim do respeito à marca. E esse posicionamento contrário veio de órgãos de muito respeito aqui no Brasil, como o Conselho Nacional dos Comandantes do Corpo de Bombeiro, como a Federação Interestadual de Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Nordeste e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, todos se posicionando de forma contrária ao fracionamento e ou a fim do respeito à marca. E apenas 3 se posicionaram, dos 247 contribuições, apenas 3 se posicionaram favoráveis, mas por entidades pouco representativas do mercado. O Taba agora vai concluir aqui sobre o processo. Legal. Olha, Vicente, acho que de andamento do processo, né, assim, de fato ali, o Rodrigo acho que passou um resumo do que já teve até agora. A gente teve uma pré-consulta, né, aberta ali para toda a sociedade participar. A gente, acho que vocês acompanharam, a gente foi bastante extenso, né, e profundo ali, né, trazendo contribuições ali com apoio externo para embasar assim, todos os pontos que a gente trazia, que a gente apresentou aqui de forma resumida, né. Tem uma agenda regulatória prevista aí mais à frente, tem inclusive pontos ali menos polêmicos que a gente acha positivo na evolução do setor do GLP, como a liberação de usos que hoje são restritos, né? Tem alguma evolução ali que a gente continuaria apoiando, mas de fato, né, assim, esse debate ele deve acontecer daqui para frente de forma mais aberta, né, com ainda mais participação, né, e por isso a gente trouxe aqui para, né, buscar todo mundo que queira se envolver. A gente tem essa visão, né, bastante embasada com os pontos de preocupação, né? A gente quer que a regulação evolua e não retroceda, né? A gente não perca conquistas que foram importantes aí no passado, né? E tem várias etapas que devem acontecer e a gente vai continuar participando aí junto com todos os agentes. Bom, Vicente, com relação ao esforço judicial, tem sim várias frentes, né, no sentido de prestar aí apoio e esclarecimento nesse sentido. Uma delas é um pedido da AGU de suspensão das liminares, mas isso ainda aguarda a avaliação do presidente do STJ. Mas, obviamente, que o setor enfim, que se preocupa aqui em cumprir as regras, ele trabalha para apoiar o processo e corrigir essa distorção o quanto antes. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldite, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas e parabéns pela continuidade de resultado sólido na GAS. Minha primeira pergunta é em alocação de capital. Assim, primeiro, o que é um target de alavancagem que vocês enxergam que permite que a Ultra comece a olhar oportunidades de investimento no nível da holding, né? Porque, por enquanto, acho que a mensagem foi bastante clara de que os investimentos estão sendo feitos ainda no nível das subsidiárias. Acho que tiveram algumas aquisições bastante positivas nos últimos trimestres, mas pensar em talvez coisas maiores, do tamanho talvez de hidrovias, à medida que se tudo der certo, os juros caem ano que vem, que a alavancagem volte para mais próximo dos 1,5, pensar assim, como é que esse processo para vocês voltarem a olhar com talvez um pouco mais de intenção, de disponibilidade. Essa é a primeira pergunta. E daí a minha segunda pergunta é em margens de GLP. Acho que a gente falou aqui bastante sobre a continuidade dos resultados bastante sólidos, mas eu queria entender o quão mais de novas energias dá para imaginar dentro do resultado de gás, se tem muito mais espaço para o crescimento disso, ou se o patamar que a gente ouviu nos últimos trimestres, não sei se continua para esse, de 3 a 5% de contribuição do EBITDA vindo de novas energias, é o que a gente deve continuar esperando daqui para frente. São essas duas. Obrigado. Bom dia, Matheus. Sobre a questão de alavancagem, a gente, nesse cenário de juros mais alto, vê a alavancagem num patamar confortável entre 1,5 e 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E a gente vai ter um segundo semestre muito positivo do ponto de vista de resultados e fluxo de caixa. Então, a gente deve se aproximar no final do ano ao patamar de alavancagem que a gente teve no final de 2024, mesmo depois de todo o investimento feito
para finalizar a nossa posição de controle na Hidrovias, o programa de recompra e a própria consolidação da dívida da Hidrovias, que foi de 3 bi 100 nesse trimestre. Matheus, Tabajara aqui da Ultragaz. Bom, acho que do ponto que você trouxe ali da evolução das margens de contribuição de novas energias, né? A gente continua em novas energias muito em linha com o nosso plano, né? Aquilo que a gente já vinha falando aí nos últimos trimestres, né? Destacando assim que a gente continua conquistando muita coisa na combinação dos negócios, né? De clientes do biometano, de biometano próximo de clientes de GLP. A gente está combinando ali a modalidade de geração distribuída com comercialização ali mais varejista, né? Exatamente nesse trimestre aqui. Então, tem bastante coisa acontecendo. A gente vem bem em linha com o plano que a gente tem desenvolvido, né? Esse, de fato, foi um trimestre que a gente conseguiu capturar eficiência ali e excelência na nossa operação, daquelas iniciativas estratégicas que a gente tem de longo prazo, né? Várias delas combinadas ali trouxeram resultados aqui que nos ajudaram aqui na entrega do número aqui para esse trimestre, né? E isso vai se consolidando, avançando, né? A gente teve uma parte importante da integração do consórcio, né? Do operacional, que impactou bastante também o nosso resultado. Então, a gente imagina esse processo contínuo, né? Não tem nenhuma descontinuidade no curto prazo, mas a gente continua perseguindo nessas evoluções ao longo do tempo. Obrigado. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Muniz, do Santander. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, e parabéns pelos resultados e obrigado por pegar as minhas perguntas. Minha primeira pergunta é um follow-up da do Barra. Essa estratégia de reduzir a exposição do risco sacado, vocês poderiam nos lembrar como que isso impacta e passa pelo lucro bruto da companhia, principalmente na Ipiranga, e quanto que isso contribuiu ali na margem EBITDA por metro cúbico na Ipiranga nesse segundo trimestre? E a minha segunda pergunta é em relação à consolidação de hidrovias, daqui para frente, o que a gente pode esperar assim, de iniciativas de corte de custos e G&A, e quanto que isso pode impactar o EBITDA da outra parte? São essas minhas perguntas. Obrigado. Eduardo, obrigado aí pela pergunta, cara Palhares. O efeito ele é muito pouco relevante, tá? Até porque a gente usa ele muito pontualmente ao longo do trimestre, então é nada que mexa ponteiro aí não, tá bom? E a sua segunda pergunta, você pode só relembrar a gente, por favor? A segunda pergunta em relação à consolidação de hidrovias, se a gente pode ter algumas iniciativas de corte de custos e G&A e quanto isso pode impactar o EBITDA da outra parte. Bom dia, Eduardo. É o Rodrigo. Sobre a consolidação de hidrovias, a gente até tem feito isso para permitir uma melhor relação com o mercado nas conversas da própria hidrovias e direcionar os temas com mais detalhes sobre o plano em andamento da evolução de resultados da hidrovias para o call e para a equipe de RI da hidrovias. Aqui, do ponto de vista do acionista, aqui, do controlador, é que a Hidrovias vem com um processo, seja fruto do melhor na navegabilidade dos rios, seja em função das evoluções já em andamento na gestão, operação, redução de custos e melhora do endividamento, a gente deve ter um segundo trimestre substancialmente acima do que foi no ano de 2024. E os maiores detalhes daí eu peço para procurar a equipe de RI da própria Hidrovias. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado pelo espaço para fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta mais estratégica com relação à Ipiranga. A agenda contra a informalidade está avançando, obviamente, como vocês sempre nos lembram, tem avanços, tem retrocessos, mas a agenda está avançando. Na medida em que ela avance, a prioridade da empresa é aumentar retorno, aumentar ROIC ou voltar a ganhar market share. E se vocês pudessem também comentar quanto que é o ROIC hoje da Ipiranga na
na conta de vocês, e vocês puderem comentar se vocês entendem que já é um número adequado ou não. Eu pergunto isso num contexto em que um grande player recentemente comentou que está vendo margens para frente aí para os próximos anos, próximas do patamar atual recorrente, né? Então é mais para entender se vocês corroboram essa visão também de que margens e, portanto, retornos estão adequados daqui para frente, ganhos de competitividade deveriam se traduzir em mais ganhos de volume ou não necessariamente. Obrigado. Oi, Bruno. Bom, com relação a... Sim, a gente espera um mercado melhor, né, em função aí de melhoras no marco regulatório. Isso não muda a forma como a gente olha investimento. Investimento ele sempre tem que ser de uma forma seletiva. Como eu já comentei aqui mesmo em outras oportunidades, a gente sempre busca investimentos que deem um retorno aí na faixa de 20%. Não está nesse patamar, então, obviamente, nesse momento a gente não está onde a gente gostaria de estar. Mas os nossos planos são de que sim, a gente vendo espaço para dentro de uma política disciplinada de investimento, a gente encontrar as oportunidades à medida em que o mercado melhore. Eu acho que o cenário de margem, ele um pouco compõe isso, né? Então, se o cenário melhora, naturalmente as margens e volume devem melhorar. Mas a gente precisa ter, enfim, a certeza que essas questões regulatórias evoluem, né? Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira é na Ultracargo. Vocês puderem comentar um pouco mais da perspectiva de médio e longo prazo em relação ao aumento do metro cúbico faturado e também uma atualização sobre os projetos de expansão lá seria bacana. E a segunda, voltando na discussão de alocação de capital, no momento onde você atinge a sua alavancagem target, como que a gente deve pensar entre a decisão em entrar num novo negócio ou aumentar a distribuição de dividendo? Ou se pudesse dividir também, eventualmente, qual a taxa de retorno mínima que você consideraria para entrar numa nova linha de negócio ou expandir algum dos negócios existentes de maneira mais robusta? Muito obrigado. Olá, Bruno. Bom dia, Fulvio aqui da Ultracargo. Então, acho que, só respondendo a sua pergunta, né? O Brasil é estruturalmente um país importador, então a gente vê a continuidade da demanda que justifica a continuidade dos nossos investimentos. Nesse ano, a gente já iniciou a operação em Palmeirante, terminal com 23 mil metros cúbicos, e temos no nosso pipeline a expansão de Santos, com 34 mil, e Rondonópolis, com 22 mil, ambas em fase de conclusão. Naturalmente, essas expansões elas passam por um período de maturação com a expectativa de atingirem o EBITDA por metro cúbico semelhante aos outros terminais a partir de 2026. Então, é só um período de maturação para essas novas expansões da Ultracargo. Obrigado. Bom dia, Bruno. É o Rodrigo aqui. Sobre a questão de alavancagem target, uma vez que a gente chegue próximo desse patamar, a gente vai considerar as duas opções, né? Se vale a pena investir, seja para crescer crescer os negócios existentes ou no novo negócio. E a taxa de retorno ela vai ser ajustada ao risco. Quando muito próximo do que a gente já faz, a gente pode ter uma taxa de retorno menor. Quanto vai se distanciando do que a gente faz, a gente requer uma taxa acima. Se não tiver projetos suficientes, a gente aumenta o pagamento de dividendo. Não tem uma decisão prévia, a decisão vai ser feita à medida dessas coisas se materializar. Perfeito, obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre Palhares para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, quero agradecer o tempo aí, a participação de vocês. Só para lembrar, nosso próximo encontro deve ser no dia 19 de setembro, no Ultra Day, né? A gente está bem empolgado para fazer aqui no nosso prédio. E aí, nesse evento, a gente deve falar um pouco mais sobre a nossa estratégia, dar um pouco mais de detalhe sobre o nosso negócio, né? A gente segue aqui à disposição, junto com o time de RI, para fazer follow-up às questões que eventualmente não deu tempo de capturar. E agradeço aí mais uma vez. Obrigado.
Agradeço o tempo e o interesse de vocês. Lembramos que nosso próximo encontro será no dia 19 de setembro no Ultra Day. Durante o evento, vamos compartilhar nossa visão estratégica e mais detalhes sobre os nossos negócios. Contamos com a participação de todos. Seguimos à disposição junto ao time de RI para fazer follow-up às questões que eventualmente surgirem. Muito obrigada